fervorosos. Bom, para você que está nesse fervor, eu vou dizer para você que desde que cheguei do retiro até agora a guerra não acabou, irmão, acredita? Eu tenho tido batalha espiritual todas as noites. Todas. E assim, eu estou até admirado assim, de ver, porque já tivemos vários retiros aqui, mas isso nunca me aconteceu, né? Eu estou tendo batalhas em sonhos também. E são daquelas de guerra, de luta mesmo. O Senhor tem nos dado vitória, mas é bom a gente continuar mantendo a nossa vida em oração. Também não descansei ainda não. Cansado ainda, não sei. Presbítero Edson, estou cansado. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para você. Mas vamos lá, irmão, vamos esquecer disso, vamos para frente. Olha só. Terça, sexta e domingo próximo, nós vamos ter 3 ministrações para aqueles que não foram e para aqueles que foram para o retiro. Aos que não foram, vão pegar um pouquinho do que foi falado. E aos que foram, vão se encher e fazer disso um pós, para você poder dar sequência na sua vida. Entenderam? Diga amém. Amém. Então você não pode perder o culto, nem de próxima semana, vai ser na terça, na sexta e no domingo. Amém. Eu vou ministrar terça, eu vou ministrar sexta e vou ministrar domingo. Combinado? Amém. Combinado? Amém. Então, se você quiser convidar alguém para vir, pode convidar, não tem problema não. Desde que aguente, né? O que vai ouvir, porque tem gente que não aguenta, mas se aguentar, bora. Irmãos, eu estava falando com o Senhor no dia de hoje, e Deus movia ao meu coração cerca de uma palavra para esta noite, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Eu quero que você abra comigo em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, verso 2. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Verso 21 agora. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Okay. Tem fundo musical? Não tem? Dá pô? E do texto que nós acabamos de ler, é um dos textos onde nós podemos mais combater a apostasia, combater a incredulidade, combater o pecado acerca da idolatria. Israel era dividido em 2 reinos, reino norte, reino sul. No reino norte tinha esse rei chamado rei Acabe. Acabe era um camarada, quem esteve aqui na ministração sobre Jezabel, eu falei um pouquinho dele. Acabe é um cara que, aquele famoso crente, sabe, ó, eu não vou pecar, mas se você fizer por mim, é que está pecando é você mesmo, vai lá e faz. Quer dizer, ele não assume responsabilidade. Acabe é um crente que não assume o que Deus quer dele. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. O grande problema da nossa vida não está em Deus não agir ou Deus não fazer o que nós precisamos ou queremos. O grande problema da nossa vida é que quando Deus tem que fazer, exige de nós um posicionamento que nós não tomamos. Nós nos escondemos, nós procuramos abrigo
para não precisar ter confronto. O que vale a sua reputação sem libertação? Eu tenho uma reputação a zelar, mas eu não sou liberto. Então, no caso aqui, Acabe tinha uma reputação, ele era o rei. Mas ele era um cara que pegou uma filha de Baal como mulher, chamada Jezabel, se entregou, permitiu adoração. Olha aqui, irmão, para mim, por favor. Adoração a outros deuses. Então Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando você pratica o que é mal, a tendência é acontecer o que havia acontecido no verso 2. A fome era extrema em Samaria. Isso quer dizer o quê? O motivo da fome extrema está ligado ao meu posicionamento com Deus. Quando nós falamos de fome, você deve estar pensando somente da fome do alimento. Mas a fome que nós podemos estar agora aqui, são pessoas que estão sem poder ter o pão da vida. São pessoas sem poder ter o poder de Jesus sobre ele. Irmão, você foi para um retiro agora. Muitos que estão aqui foram. Vocês foram ministrados 4 dias. O pastor chamou um por um. Ministrou um por um. Aí você sai do retiro e volta à prática velha. É o que lá em Pedro diz, é o cão que volta ao seu próprio vômito e a porca que volta para o lamaçal. Nós precisamos nos posicionar. Veja bem, irmão, o que aconteceu no retiro? Literalmente, tudo aquilo que estava na tomada foi desligado. Você acha que o diabo vai falar assim, legal, desligou, fica assim agora, continua a sua vida? Não, ele vai querer ligar novamente. Só que até quando você vai ficar nesse liga e desliga? Pega um eletrodoméstico no caso, fica liga e desliga para você ver. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Queimar. A falta de Deus, de autoridade, a falta do Senhor trouxe fome, trouxe tristeza, trouxe luta, trouxe guerra, trouxe adversidade. A falta do povo se posicionar. Um povo que cocheia, um povo que não tem uma mente firme. Um povo que não sabe o que é você honrar a Deus. Irmãos, eu só orava assim e falava, Senhor, legal, estou passando por todas essas guerras. Eu só espero que aquele irmão que recebeu, faça valer a pena todo esse processo. Porque não é possível. São guerras e guerras e guerras, que eu falava, meu Deus. Teve um dia que eu acordei suando tanto. E nesse sonho eu sonhei que eu estava lutando, literalmente, de braços com o diabo, com o demônio. São investidas e investidas no inferno. E eu pensando assim, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor me trouxe aqui e disse, meu filho, eles têm que entender o seguinte: existe 4 passos para que a sua vida vire a chave e você mude totalmente a atmosfera da sua vida. A minha pergunta para você é a pergunta de Elias: escolher, pois, a quem quereis servir. Elias chega,
diante do povo e ele confronta. Então, o primeiro passo para nós virarmos a chave é o confronto. E aí, quem que você quer servir? Quem que você quer servir? Você quer servir a Deus? Servir a Deus. Se você quer servir Baal, serve Baal. A escolha é sua. O que não dá é para você ficar cocheando, meu irmão. O que não dá é para você querer colocar hoje uma adoração no altar de Deus, e amanhã você querer pôr uma adoração no altar de Baal. O que não dá é para você ficar com esse seu tolar e tocar. Essa sua indecisão prejudica todo o processo. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado. Diga, Deus quer falar uma coisa para você. Receba então isso agora. Diga para ele, fala, era para você estar lá na frente. Mas bem lá na frente. Só que você continua ainda lá atrás. A decisão de sair lá de trás é sua hoje. Não, pastor, eu estou servindo a Deus. Pois é, aqui diz que eles serviam também, ó. Mas em 2 pensamentos. Irmão, agora as desculpas que as pessoas dão para situações, eu não falo de forma debochada não, pelo amor de Deus. Eu sei o que é uma pessoa precisar de um tratamento literalmente. E eu sei que a única forma de você ver a cura é em Deus. Existe cura de alguma coisa sem Deus, irmão? Não. Mas tudo para as pessoas hoje, eles colocam agora um nome psico, para dizer assim, o meu problema é porque eu tenho isso. Eu sou assim, né? Por causa disso, por causa daquilo. Até quando você vai viver essa vida cocheando? Olhe para mim, o diabo está tentando atacar tua casa, tentando atacar teus filhos, tentando atacar seu casamento, e você aí, dormindo. Elias chega diante de Acabe e o confronta. E diz para ele, você tem o poder da decisão. Você pode mudar toda a história da sua vida. Mas para que a mudança aconteça, você precisa se decidir. Você tem que decidir. Irmãos, isso Deus não vai decidir para você. Senhor, eu preciso de uma resposta, uma confirmação. Deus está falando para você assim, eu não vou confirmar o que é decisão sua. Eu não vou confirmar o que é para você decidir. Para de querer jogar a responsabilidade para Deus, quando é você que tem que tomar um passo. Quando Deus tira Israel da terra do Egito, a decisão era de cada um, quem quisesse ficar, ficava, e quem quisesse sair, saía. Essa é a sua decisão. Você precisa entender que Deus está te levando a um processo de confronto para você se decidir. Quando é que você vai decidir? Ou você vai continuar servindo a Baal e querendo servir a Deus? Servir o mundo e servir ao Senhor. Fazer as coisas do mundo e querer fazer as coisas para Deus. Confronto. Os maiores milagres, eles vêm após grandes confrontos. Talvez você está sendo confrontado a hoje tomar uma atitude. Pastor, o que eu preciso fazer para a minha vida mudar? A primeira coisa é se decidir. Você ainda vive nessa indecisão.
Pastor, por que a minha casa não muda? Por que os meus filhos ainda estão dessa maneira? Você não tem noção como é o reino espiritual. O reino espiritual, ele se move o tempo inteiro. E se existe uma coisa que você precisa retomar para você poder entrar no reino espiritual e tomar posse, lá em Isaías 45, Luan, Isaías 45, verso 2, deixa eu ver, 2 e 3, acho que é isso aí. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Próximo. Dar-te-ei o quê? Riquezas o quê? O que é tesouros escondidos, riquezas encobertas? São bens, são coisas que Deus já liberou para a sua vida, mas você ainda não tomou posse. E pastor, por que eu não tomei posse? Porque lhe falta autoridade, porque lhe falta você tomar sua posição. Ô irmãos, o que você está esperando para você tomar a sua posição? Não, eu espero que o meu marido mude. E o que você está fazendo para isso? Que é isso, pastor? Eu tenho que agradar. Não, não é isso não. Eu estou mandando você retomar sua autoridade no reino. Você sabia que o joelho de uma mulher que ora tem muito efeito? Não, pastor, eu quero que a minha vida seja transformada. E tá bom, e o que você está esperando? Ah não, o profeta falou. Você está vivendo isso ainda? Não, na boa, irmão. O senhor não acredita, pastor? Eu acredito 100%. Também sou profeta. Sabia que Saul, mesmo depois de rejeitado, ele encontrou uns profetas que quis profetizar no meio deles? Eu disse que qualquer dia eu quero pregar sobre Micaias. Porque existem pessoas que Deus permite, é bíblico, um espírito mentiroso na boca de profetas. Sabe por quê, irmão? Você está fazendo do profeta igual uma cartomante. Você está fazendo do profeta, e olha só, você está fazendo o profeta pecar. Porque ele está achando que está tudo muito bem. Você veio do retiro. E aí, como é que foi lá na sua casa quando você chegou? Pastor, um levante. Tá bom. Você esperava o quê? Paz? Irmão, desculpa, eu não te falei isso, né? Você esperava o quê? Uma paz. Alguém tocando uma harpa. É isso? O diabo estava preparando um momento, uma oportunidade para te pegar. Ele está querendo te arrebentar. Ele vai se levantar. Aí sabe o que acontece? O crente abençoado não vigia. E aí ele quer combater, mas combater da forma errada. Ele quer perder tudo aquilo que Deus está fazendo, porque simplesmente ele não está controlando o seu eu. Ele não está controlando a sua boca. Às vezes você está sendo confrontado para você mudar. Você está sendo confrontado para você tomar uma atitude. Os crentes hoje estão tudo crente fraco. Crente fraco, crente vazio. Você fala para eles, eles estão em outro mundo. Eu acho que por causa dessa era da internet,
Isso afetou tanto a mente deles, eles não conseguem mais se conectar. A maioria dos casos pecaminosos estão acontecendo, sabe aonde? Na menor ferramenta que tem estado 24 horas na sua mão, o celular. Você entra lá no TikTok, passa pornografia. Você entra no Instagram, lá passa também. Aí você tem o Facebook, nem se usa mais, né? É raro. As pessoas hoje estão movidas. Antigamente nós entrávamos numa coisa dessa para fazer uma postagem, alguma coisa. Hoje não. Até eu fico admirado de ver, eu trabalho com o Instagram. Trabalha mesmo? Então você posta e acaba de fazer, você para. Não, eu fico lá, sabe? Eu fico vendo. E isso acontece muito com a gente. Se nós não nos policiarmos, nós passamos o dia todo. É gostosinho. É gostosinho, você vai fazendo só assim, ó. Só que o problema é que isso tem roubado a sua atenção para as coisas de Deus. Uma criança, quando ela fica muito tempo mexendo na internet, ela começa a ficar o quê? Ela começa a fazer as coisas tudo errado. Ela erra na escola, ela erra em casa, ela começa a deixar as coisas quebrar, cair, tropeçar, de ficar desatenta. E nós estamos do mesmo jeito. E a palavra de confronto para mim e para você é: até quando você vai coxar em dois pensamentos? Não, pastor, eu vim aqui porque eu sei que Deus fala, mas Ele está falando. Poxa. O seu problema, ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que você sequer imagina o tamanho que ele seja. O problema é que você deu fórmula para ele e fez ele crescer. Era isso aqui, ó. Você fez ele gigante assim. Eu fui orar num lugar hoje. Quando eu comecei a orar, bem no canto assim, onde havia umas coisa estragada, coisa velha. Quando eu estava orando, quando eu cheguei ali, eu vi um espírito, um demônio. Ele tinha a forma raquítica, sabe? Parecia quase uma caveira, mas ele era grande assim, uma forma estranha. E quando eu estava orando, eu via como se ele tentava comer, morder as coisas. Deus falava para mim: esse é o espírito destruidor. Eu fiquei perguntando: mas Deus, como é que ele entrou aí? Quer saber? A falta de adoração e rendição atrai esse mal. No lugar aonde é lugar de adoração, tem que ter adoração, tem que ter rendição. Então vamos lá. Você que trabalha em comércio, quem trabalha em comércio aqui, deixa eu ver. Ok. Você quer resultado, sim ou não? Tem que ter adoração. Tem que ter adoração. O que é isso, pastor? Eu colocar um louvor lá, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu aprendi que a adoração vai muito, muito além da música. Vai muito além da música. Mas quando eu falo adoração, eu estou falando de palavras de adoração. Gente, você olha para a pessoa, ele só murmura, ele só reclama, ele só blasfema, ele só... Como que você quer atrair a presença de Deus? Como? 10 palavras que ele fala, 8 a 9 é maldizente.
Deus quer mudar a história da sua vida. Mas para que a história da sua vida seja mudada, você tem que decidir o que você quer. Deus não vai decidir isso por você, não. Deus não vai decidir. Deus não vai decidir o que você tem que decidir. Existem coisas na nossa vida que vai nos custar um preço muito alto, mas a melhor coisa é decidir. Vai custar um preço. Alguém não vai gostar, alguém vai querer olhar para você de uma forma diferente, mas você precisa decidir. Algumas vezes você vai ter que parar de querer agradar as pessoas e passar a agradar a Deus. Não, é errado eu fazer isso. Eu vou fazer para não ter. Não, eu não vou fazer porque não é errado, eu não vou fazer. Acabou. Você precisa decidir o que você quer. Decidir a sua vida. Deus deu a você o poder da decisão. Lembra da legalidade? Não dê ao diabo aquilo que Deus deu para você. Por enquanto quem decide é você. Então, até quando cocheareis em dois pensamentos? Confronto. Escolham, pois, a quem quereis servir. Se a Deus, a Deus. Se a Baal, a Baal. Aí o que acontece? Segunda parte da mensagem. Após o confronto, existe um lugar que você precisa correr para ele, que é o lugar onde você se restabelece. É o lugar onde você consegue alcançar o renovo, a restauração, a transformação. Aonde que é esse lugar, irmão? Alguém sabe? Se atreve? Onde? Deus? É fácil chegar em Deus assim? Existe um lugar, e esse lugar se chama altar. Quando na sua vida você quebrar o altar de Baal e levantar o altar ao Senhor, a história vai mudar. Meu querido, tem um altar de Baal dentro da tua casa. Você está clamando, dizendo: Jesus, desça aqui. Eu falei: com esse altar aí eu não vou descer não. Quebra esse altar de Baal. Está dentro da sua casa o altar lá posto, bonitão. Quer que eu falo como é que esse altar está lá? Ele está nessa confusão. Ele está nessa briga. Ele está nessa falta de diálogo. Ele está nessa desobediência, nessa prepotência sua, nessa arrogância. Sabe onde ele está? Ele está lá naqueles aparelhos que você usa. Ele está lá. E Deus está dizendo para você assim: é tempo de você quebrar o altar de Baal, levantar o altar ao Senhor. Elias, ele faz um combate. O Deus que respondesse por fogo seria Deus. Então os profetas de Baal correram e prepararam o altar, repartiram o animal em pedaços e colocaram. Durante meio período do dia eles clamavam e nada acontecia. Aonde houver um altar de Baal, não vai acontecer nada. Muitas respostas estão apreendidas no reino, porque ainda existe um altar de Baal lá. Mas pastor, Deus não é Deus, Ele é Deus acima de todas as coisas. Mas Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. O que
você está esperando para você desfazer desse altar de Baal? O que você está esperando? O altar de Baal é aquele altar daquelas bebidas que você fala assim, ó, eu não bebo mais, mas está aí só de enfeite. Eu não acredito. O altar de Baal, ele fica escondidinho, irmão. Às vezes é até desapercebido, ninguém vê. Até quando esse altar vai estar tendo efeito na sua vida? Diz que eles clamaram meio período do dia, nada aconteceu. Começaram a se cortar, eles se cortavam com lanças. Todo sacrifício é vão quando existe um altar de Baal. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Existe algo que eu preciso falar. Não vem com essa história que eu não consigo, eu sou fraco. Não vem não. Você é fraco mesmo, todos somos. Mas não é para o forte e para o fraco. Para de querer dar desculpa para o seu erro, para o seu pecado. Eu pequei porque eu sou fraco. Deus me entende. Não vem que você também essa conversa não. Ele entende sim, Ele sabe quem você é. Mas Ele não está passando a mão na tua cabeça não. Ele quer que você se conserte. Quer que você mude. Eu acabei de ver uma postagem de um pastor. E ele falando o que aconteceu com a vida dele. Ele tinha uma igreja muito grande e ele foi perdendo tudo. Começou com coisas sutis. Primeiro ataque, Satanás atacou. E eu sempre digo que a gente tem que vigiar muito, é na mente. O diabo começou já a atacar a mente dele. Aquela igrejona, tudo. Foi perdendo a noção. Daqui a pouco ele se meteu em jogos. Esses jogos bet, sei lá como é que fala esse troço. Sei lá, esse negócio aí, sei lá. Ele se meteu nos jogos. E aí ele foi perdendo. O pastor, ele contando testemunho, ele tremendo. Aí ele ficou enfermo. Disso ele foi passando para outros problemas emocionais que foram desencadeando nele, até o ponto dele perder tudo. Altar purificado. Ei, irmão, não, você não entendeu, pelo amor de Deus. Purifica o seu altar nesta noite, limpa o teu coração, limpa a tua alma, arranca essa incredulidade, essa dúvida que entrou na tua mente, tentando fazer você duvidar daquilo que você sabe, você viveu e conhece de Deus. O diabo está tentando deixar você louco, desequilibrado, para tentar tirar o seu raciocínio, fazer você voltar lá atrás e perder tudo. A Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Isso significa que ele só pode entrar quando que ele pode entrar? Quando eu dou lugar. Se você der lugar, ele vai entrar. Agora, se você não der lugar, irmão, ele não vai poder entrar. Um belo dia, eu descendo aqui, ajustando o comichão, eu encontrei o mesmo pastor. Aquele que apanhou, aquele que sofreu. Quando ele me viu subindo, ele baixou a cabeça. Ele foi para atravessar para o outro lado da rua, eu fui também. Quando ele chegou bem perto de mim, ele estava com um cigarro na mão. Ele jogou o cigarro no chão e olhou para mim e disse: eu caí. Sabe o que eu fiz? Está aqui a minha mão para te ajudar, meu irmão, vamos embora. O cair é do homem, o levantar é de Deus.
estou disposto a te ajudar, bora. Verdade, pastor, vamos orar, vamos junto. Quer ir para o monte? Quer fazer alguma coisa agora? Quer conversar? Quer achar um lugar para nós sentar? Não, estou com pressa, preciso ir. Falei, está aqui meu telefone, ó, só me chamar. Não vou te condenar não. Eu sei o que é isso. Eu já passei por esse caminho e eu estou disposto a te ajudar. Ele não me chamou, mas passou um tempo, eu o encontrei novamente, ele falou, pastor, Deus restituiu minha casa, minha família, restituiu meu ministério. Eu agora ele voltou para São Paulo, estou em São Paulo, voltei a dirigir a igreja. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Tem uma canção que eu gostava de cantar muito com o Osias aqui, no teclado, que falava, vem restaurar o meu altar. Sem ti eu nada sou. Vem responder com fogo. Lembra dessa canção, Léo? Vem responder o meu choro. Deus quer restaurar o seu altar desta noite. Deus quer restaurar o seu coração. Ei, irmão, o Espírito Santo quer descer na sua vida. O Espírito Santo quer descer nesta noite sobre o teu coração. Mas para que a glória de Deus desça, para que a glória de Deus se manifeste, para que a glória de Deus te encha, o seu altar tem que estar restaurado. Será que você não precisa restaurar o altar do casamento? O altar da filiação, o altar de filho? Será que você não tem que restaurar o altar ministerial da sua vida? Qual é o altar que você tem que restaurar? Eu espero que aqueles que estiveram em retiro chegarem em casa com sintomas de pessoas que foram transformadas, e não sintomas de velho homem. Que as pessoas olhem para você e falem, nossa, onde você foi? Que parece que seu rosto é outro. Você saiu daqui com cara de demônio e voltou com cara de anjo. Deus quer restaurar a sua vida. E sabe, irmão, restauração, olhe para mim aqui. Restauração é uma coisa assim que machuca, sabe? Já viu quando vai restaurar uma peça antiga? Hein, bispo? Você vai restaurar uma peça antiga, às vezes você começa a mexer nela, quebra, você tem que pegar e colar. Isso dói. Nossa, pastor, eu achei que eu ia voltar do retiro, eu não ia nunca mais querer pecar, e eu pequei. Tá bom, faz parte. Eu sabia disso. Isso ia acontecer. Você ia errar. O que não pode se viver na vida do erro. O que você tem que fazer é entrar pelo caminho do arrependimento. E falar, não quero isso para mim não. Chega. Está tentando voltar, Satanás. Sai fora. Bate em retirada. O diabo ataca a sua mente. Você fica muito sem fazer nada. E ao invés de você pegar e querer fazer as coisas de Deus, ouvir de Deus, você fica lá dando ouvido à voz do diabo. Ei, irmão, nós estamos ainda... O carnaval acabou agora terça-feira, os 4 dias. Quarta, quinta e sexta foram dias parados. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Agora final de semana vai ter o quê? O desfile do campeão, o não sei o quê. Eu gosto do Corinthians, eu sou Corinthians, eu gosto do Corinthians. Eu sou Corinthians. Né, mesmo? Aí eu fui com a minha esposa comprar uns negocinhos, porque foi aniversário do André. E ela querendo botar uma roupa verde em mim. Eu falei, verde eu não uso, irmão, pelo amor de Deus, não me dá verde. Eu acho que eu ganhei presente verde, eu usei verde, eu tive que usar. Mas eu não uso por muito tempo, então por favor, não me dá verde não.
quero saber de verde. A minha esposa queria uma camisa verde. Falei, não, amor, por favor. Deixa verde pro Gabriel que usa verde. O Jefinho usa verde, Jefinho? Não, né? Bom, o Marcelo usa, Marcelo? Usa. Ei, Marcelo, de vez em quando, né, Marcelo? Eu não, irmão. É uma briga lá em casa. Aí, ó. Não vem pra essa coisa, não vem não. Tá me chamando de tricolor aqui, ó. Não. Escuta, ó. E aí? Eu falei, não. Eu cheguei eu tava com a camisa do Corinthians na quinta-feira. A pessoa falou pra mim assim, ó. Nós ficamos em segundo. Eu falei, nós? Nós como? Eu falei assim, Gaviões é Fiel. Eu falei, tá. É segundo, legal. Mas o meu negócio é Corinthians, irmão. A Gaviões faz parte do Corinthians, mas o negócio é só o Corinthians. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tá aí, ó. Não acabou. Vai estar tudo de novo aí, ó. Você acha que esse final de semana vai estar como? Diabão solto. As pessoas te convidando para um churrasquinho. Na faixa. O que é para eu levar? Não precisa levar nada. Aqui tem tudo. É agora que é a hora de você fugir de toda aparência do mal. Agora é a hora de você se posicionar. Ei, por favor. É sério, me dá mais alguns minutos, por favor. É Ré maior, não? Faz aí, é isso? Vem lá. Vem responder. Vem receber toda a minha humilhação, ó Pai. Vem com poder, de novo erguer o meu altar. Quer tocar no baixo, eu toco aqui? Quer? Então bora, vai cá. Rapidinho essa música. Bora. Ré. A música assim, ó. Vem restaurar o meu altar. Eu vou me quebrantar, permitir o teu agir. Sem ti eu nada sou, eu quero renascer. Vem responder com fogo. Vem receber toda a minha humilhação. Vem com poder de novo erguer o meu altar. Vem responder, vem cá. Vem responder com fogo. Vem recolher meu choro. Vem receber toda a minha humilhação, oh, Pai. Vem com poder de novo erguer o meu altar. Vem restaurar, cante, o meu altar. O meu altar diante. Eu vou me quebrar.
quando o seu altar é levantado, quando o seu altar é restaurado, quando o seu altar é levantado, quando o seu altar é restaurado, quando a sua vida, quando você entende isso, quando você pratica isso na sua vida, é algo extraordinário. Todo altar restaurado, ele produz uma coisa. Enquanto os profetas de Baal, durante meio período do dia, ou todo dia, clamaram, nada aconteceu. Quando Elias repara o altar, escuta, quando Elias repara o altar, a história começa a mudar. Eu estou dizendo que a história da sua vida começou a mudar. Não, eu estou dizendo que a história da sua vida, que tinha tudo para dar errado, ela começou a mudar, e a partir de agora ela vai começar a dar certo. Daqui a pouco. Olha só, no capítulo de número 35, vamos dar um pulo aqui, 32, e com as pedras edificou um altar, em nome do Senhor, fez um rego ao redor do altar, grande, o suficiente para caber 2 medidas de semente, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha, então disse, enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, disse mais, fazei isso 2ª vez, e o fizeram, e disse ainda, fazei-o pela 3ª vez, assim fizeram. Então, 4 vezes 3 foram 12, é isso? É isso? Não. É isso? 12. A água correu ao redor do altar, e encheu também o rego. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse, ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, e Deus de Israel, manifesta hoje, que Tu és Deus em Israel, que sou Teu servo, e segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Primeiro passo, ele restaura o altar. Segundo, o único lugar onde a resposta, ela vem, a resposta, ela se manifesta, a resposta, ela acontece, é imediato, é no altar. Tudo que é posto sobre o altar, ele tem, olhe para mim, irmão, ele tem resposta. É por isso que eu digo, se tiver um altar de Baal lá, a resposta vai ser negativa. Mas se tiver um altar levantado ao Senhor, a resposta vai ser outra. Então, Deus quer que você restaure o seu altar. E olha só, quando ele faz isso, e ele clama, no verso 38 diz, e caiu fogo do céu. Primeiro confronto, segundo altar, terceiro resposta. Eu estou dizendo que está descendo fogo do céu sobre o teu altar desta noite. Eu estou dizendo que está descendo fogo do céu no seu altar nesta noite. A resposta vem. Elias manda que matem os profetas de Baal. Mas veja bem, existem 2 passos importantes dessa resposta. Primeiro é o holocausto que foi consumido, como o propósito foi levantado. Diz que o Deus que respondesse por fogo era Deus. Baal era conhecido como o Deus do fogo, o Deus da fertilidade. E não pode responder com fogo. E Deus respondeu com fogo, diante do altar que Elias preparou. Agora a segunda parte do altar, a primeira é essa da resposta do altar.
A segunda é o quê? É que naquela época já se estavam há 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio que não chovia em Israel. Havia seca, havia fome. E Deus, quando Ele decide resolver, Ele não resolve as coisas pela metade. Você achou que Deus ia resolver? Olhe para mim, irmão. Você achou que Deus ia resolver seu problema só pela metade? Você achou que Deus ia fazer mais ou menos? Deus decidiu mudar a história da sua vida. Você tem que aguentar. Ó, aqui agora é o Jordão, irmão. E aí, mergulha ou não mergulha? A decisão é sua. Os 12 cântaros de água se transforma em uma pequena nuvem. O único lugar aonde a resposta é imediata é no altar. É no altar aonde Deus responde, é no altar aonde Deus move, é no altar aonde Deus faz. O altar tem resposta, e o altar é o lugar da providência. Escute, Israel não precisava do ouro e da prata para pagar as suas contas, mas precisava da chuva para que a terra voltasse a responder. Olhe para mim, todo o ouro e toda a prata hoje não vai resolver o seu problema, mas a chuva que molha a sua terra e que muda totalmente a história dela, ela está descendo nesta noite. Confronto, altar, resposta, providência. Deus está falando com você. Agora, para que a sua história, para que a sua vida, para que tudo mude, só tem um lugar onde a resposta é imediata. E se eu fosse você, corria para lá. Se achega, vai para o altar, porque é no altar que a história muda. Talvez você veio aqui hoje gatinhando, pedindo socorro para Deus, dizendo: Deus, me socorre. Essa é a minha última alternativa. Deus está dizendo assim: olha, vem restaurar seu altar. Vamos resolver isso? Vamos resolver esse problema? Vamos pôr sobre o altar? Quando você põe no altar, você não pode tirar, irmão. Tem que deixar. A decisão agora é sua.